Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Quero te agradecer por estar sempre aqui acompanhando as nossas entrevistas. É muito importante para a gente. Hoje estou muito feliz. Estou recebendo uma simpática atriz, bailarina, artista plástica, novidade para mim, para muita gente, brasileira, com um trabalho bastante interessante. É sobre tudo isso que vai conversar comigo hoje Carolina Casting. Carolina, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço de estar aqui com você e com vocês. Adoro contar as vivências, os causos, as novidades, tudo aquilo que a gente vive no decorrer dessa trajetória toda, né? Trabalhando com dramaturgia. A gente trabalha muito com o humano, né, Américo? Assim, o humano é o nosso material. Tem uma frase do Shakespeare, se eu não me engano, quer dizer, vou falar com as minhas palavras, né? Mas ele diz que nós somos feitos, os sonhos, né? São o material do qual somos feitos, né? São os sonhos. E é isso. Estamos aqui para falar desses sonhos. E o artista nada mais é do que um realizador de sonhos, né? O artista faz sonhar. A ideia é falar de dramaturgia, e eu confesso para mim que fui pego de surpresa quando você me falou que era artista plástica. Nós estamos no teu ateliê, bonito fundo, e a gente vai falar disso também daqui a pouquinho, tá bom? Carol, a ideia é começar, eu sempre começo pelo começo. E qual é o começo? Perguntando para você, quando que a pequena Carolina, lá em Florianópolis, sua terra natal, né? Não sei se você saiu de lá muito cedo, mas quando é que a pequena Carolzinha descobriu esse universo artístico? Em que momento que ela decidiu que esse seria o caminho? E como você se preparou para isso? Tá. Eu acho que eu já nasci artista, porque o artista ele tem um pouco, no bom sentido, da loucura, né? A loucura, o que é? A loucura é uma maneira diferente de enxergar o mundo, né? Tirando todas as questões negativas, as referências negativas que a gente tem sobre a loucura, ela é divertida também, no sentido de que a gente pensa que uma pessoa louca é uma pessoa que enxerga o mundo de uma forma diferente. E eu já era assim, já tinha essa boa loucura dentro de mim, né? Então, eu ganhei, assim, pequenininha, até já vou entrar um pouquinho no assunto das artes plásticas, eu ganhei dos meus padrinhos uma câmera fotográfica. E eu era muito tímida, muito fechada, muito introspectiva, tinha dificuldade de me relacionar com os outros. Mas tinha uma vida muito estabilizada ali na família, na casa dos meus pais, dos meus irmãos, né? A gente viajava para o interior de Santa Catarina, em Lages, de onde é a família do meu pai. Então, eu ia no sítio, eu tinha contato com a natureza. Ao mesmo tempo, Florianópolis é uma ilha com não sei quantas praias maravilhosas. Então, uma mais bonita que a outra. Uma mais linda que a outra. Eu estava sempre no mar, sempre na praia. Então, a minha relação com a natureza era muito grande e tinha muito essa introspecção, né? Então, eu gostava de fotografar folhas, formigas, texturas na pedra,
coisas diferentes. Então, eu já fazia um pouco essa conexão do meu interno, do meu interior com o mundo de uma forma diferente, diferenciada, né? Eu acho que a partir daí eu já tinha esse olhar e essa vontade. Agora, a dança foi muito presente para mim, porque eu comecei a fazer balé clássico e minha mãe conta que eu falei, mãe, eu quero fazer balé, mas eu quero fazer balé clássico, eu não quero fazer outro tipo de dança, eu quero ser bailarina clássica, que era o meu sonho. E aí a dança, a partir dos 6 anos de idade, que foi mais ou menos a idade que eu ganhei a câmera fotográfica, eu também comecei a dançar, e aí com a dança veio a relação com o palco, né? De se preparar para se apresentar ao público e contar aquela história, porque o balé clássico tem essa coisa idílica, né, da princesa, do Lago dos Cisnes e quebra-nozes e tudo isso, e são sempre histórias que a gente conta, né, através da dança e não através da dramaturgia, né. Então, acho que é tudo junto, sabe, Américo? A minha vida foi e é e será até o fim dela, né? Não sei para onde que a gente vai, como que a gente se transforma, porque eu acredito muito nesse movimento da vida, acho que ele não cessa com a morte, ele não finda com a morte. E vai ser sempre arte, né? É a forma como eu existo, a minha existência. Para quem não sabe, você tem uma irmã também atriz, a Rejane Arruda. Ela é mais velha que você. Você teve alguma influência dela ou vocês duas tiveram as mesmas influências e por isso escolheram o caminho, esse mesmo caminho? A minha irmã, eu acho que juntas, porque a minha irmã também dança. Ela é mais velha, a Rejane, né? Ela é mais velha e a gente também fez clássico. Ela seguiu para uma linha mais jazz, ela fazia jazz também. E num determinado momento a gente se encontrou, bem jovens as duas, que a gente participou de um grupo, de uma companhia de dança contemporânea de Florianópolis, que chamava-se Balé de Esterro. E foi incrível, assim, esse momento eu era muito mais novinha do que elas, né? Elas tinham, tipo, 16, mas tinha meninas de 21, tinha um bailarino também lindíssimo, mas eu era bem menorzinha, digamos que eu tinha 11 anos, assim. Uhum. Eu era mascote. E a gente viajava, participava do Festival de Dança de Joinville. Então, assim, é tudo tão lindo essa trajetória relacionada à arte, sabe? A expressividade, a comunicação com o público. Você falou dos sonhos, né? Das pessoas sentarem para assistir e, de certa forma, elas serem modificadas, né? Internamente com aquilo que elas estão assistindo. Acho que desde a minha infância eu trago essa ideia de que a arte ela é transformadora, né? Eu acho que é o principal meio de transformação, talvez, né, Carol? Agora, diz uma coisa que eu acho interessante. Você, tá? É de uma geração de atores que enfrentava resistência por parte dos pais. Havia um certo preconceito. Parece que vocês não tiveram isso, né? Vocês ou tiveram em algum momento. Não, os meus pais sempre apoiaram muito, principalmente a minha mãe. Eu falo principalmente no sentido mais expresso, né? Ela dizia que queria que a gente fizesse, que a gente realizasse os nossos sonhos, aquilo que a gente queria. Então, ela buscava muito isso, em parte porque também tinha sido sonho dela, de certa forma, alcançar esse universo da arte e do sonho. E talvez por motivos dela, ela não tenha conseguido isso, né? Assim, então, ela passou muito isso para mim, para minha irmã. O meu irmão foi surfista profissional durante muitos anos,
participou de vários campeonatos, foi representante assim do surf catarinense em um determinado momento, e ele não deixa de fazer uma criação própria, porque hoje ele tem uma fábrica de prancha de surf muito conhecida. O esporte também é outra coisa transformadora. Exatamente, exatamente. E aí a fábrica dele faz um tipo de prancha específico que ele desenvolveu, uma tecnologia que ele desenvolveu. Tá. Então, e ele é referência também para muitos surfistas. Ai, então, assim, a gente segue aí. E meu pai era aquela pessoa que recitava Fernando Pessoa, recitava Shakespeare. Olha que barato! Lia muito, né? Até hoje lê. Então, assim, eu acho que a gente semeou esse sonho realmente da arte dentro de casa, e daí levamos. Agora, você falou de quando eu saí de Floripa, né? Eu saí muito jovem, então tem uma trajetória, eu acho que a minha trajetória viraria uma boa biografia, assim, um bom livro, sabe? Porque eu vivi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Com 14 anos eu fui morar em Curitiba para dançar balé clássico no Teatro Guaíra, na escola do Teatro Guaíra. Sozinha? Você mudou de casa, saiu de casa sozinha? E aí morei em pensionato, depois fui para São Paulo no ano seguinte, era em 1990, eu tinha 15 anos, eu faço aniversário em julho, exatamente na metade do ano, então eu fui com 14 e fui com 15 já para 16 em São Paulo. E aí eu trabalhei como modelo um período, não gostei muito. Modelo fotográfico? Modelo fotográfico. Passarela não, manequim não. Manequim não, porque eu não tinha altura. E modelo fotográfico eu sofri muito, porque eu tinha que ter o quadril 100. Era assim, até 100 tinha que ser. Esses padrões que eles exigem, né? Foi por isso que foi sofrido para você? Eu não gostava de ser... assim, eu vou contar o seguinte. Eu não gostava porque não tinha nada a mais do que a minha aparência física. E aquilo me dava uma tristeza profunda, eu achava chato. Então, tanto assim que a maior lembrança que eu tenho da época de modelo foi um fotógrafo que eu conheci em São Paulo. Olha, não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele chama Fernando. E ele me fotografou para fazer o book de modelo da agência, né? Então, as fotos daquela modelo para vendê-la, né? E aí, o Fernando era um fotógrafo maravilhoso, assim. Aí eu já interessada pela câmera dele, já queria saber da câmera e não de modelar. Aí ele fez uma sessão de fotos na rua comigo. Cara, daí eu amei, assim, tipo, tem umas fotos que eu tenho guardado, acho que a minha mãe tem guardado, que eu tô, tipo, dançando, sabe, na calçada, assim, dando um salto, com as pernas aqui em cima, e, tipo, aquilo era interessante para mim, quer dizer, a expressão no ato de ser fotografado já era, né, tá até aparecendo um trabalho meu ali, ó, sim, ali atrás, fotografia, quer dizer, a expressão do corpo, da ação, para mim era muito mais importante, quer dizer, já tinha ali uma sementezinha do teatro, né, e da performance, que depois eu fui buscar. Porque eu era muito jovem, tinha uma pressão, o que você vai ser na vida, né? Se você está em São Paulo, se os seus pais estão te pagando o lugar para morar, alimentação, tudo, o que você vai fazer disso, né? Quem você vai ser? Essa pressão existe, enfim, eu e Maurício, meu companheiro, há 23 anos, a gente tenta passar outra coisa para os nossos filhos, né? Mas, enfim. Aí eu não sabia muito bem o que eu ia ser, porque então a dança já não era mais, que é muito rigorosa também, né? O balé clássico, então é muito difícil, né? Sabe uma coisa interessante no teu relato, não interrompendo o teu raciocínio?
você falou de muito cedo aquela coisa da expressão do corpo. Mas o que me chamou a atenção é que, ainda muito menina, te incomodava já o uso da beleza. Uhum. Você tinha essa consciência já lá, ou você percebe isso hoje, com o passar do tempo, que era isso que te incomodava? Eu percebo isso hoje, porque, inclusive, a ideia... hoje, na minha arte, na minha produção de arte, eu desenvolvo um pensamento. E esse pensamento, ele nasce de forma muito genuína, no sentido de que... acho que é Fernanda Montenegro que falava isso, né? Você quer ser... no caso, ela falava de ator e atriz, né? Dizia, se você quer ser atriz, seja, se você morrer, se você não for, né? Se você não conseguir sobreviver sem ser artista, no caso, eu diria, né? Então seja, porque aí você precisa realmente. É uma expressão que a gente tem, por isso que eu contei a história de já nascer artista, porque eu acho que realmente a pessoa que é artista, ela tem uma necessidade de uma expressão, de uma comunicação, né, de uma expressão para com o outro, que é uma necessidade, não é algo feito, né? Não é algo que ela constrói, é algo que já existe. Agora, o pensamento, sim, é construído. A partir da necessidade de expressão, você constrói um pensamento. Inclusive, se você vai fazer um personagem também na dramaturgia, você também constrói um pensamento sobre aquela pessoa. Eu quero falar sobre construção com você, mais para frente. Mas, em cima do que você está falando, eu quero que você fale. Dom, vocação e talento são coisas diferentes? O que dá para trabalhar, o que não dá para trabalhar, o que é natural? Dom, vocação e talento. São coisas diferentes? São sim. Eu acho que o dom é isso que você já nasce com, né? A vocação é o entendimento da necessidade da realização do sonho. Que a Fernanda falou. Que a Fernanda falou. E... Talento. Pois é, assim, para você chegar a realizar esse ofício, você tem que moldar-se para esse fim, esse objetivo. Então, você tem que adquirir maturidade, você tem que adquirir conhecimento, você tem que adquirir um livre pensar, né? Quando você recebe um convite para fazer uma peça de teatro, por exemplo, né? Você lê o texto e você fala, eu gostei. Quando você é muito jovem, você ainda não tem um livre pensar formado, você ainda não tem uma ideia desse ofício, né? Você está fazendo ou por necessidade ou por ilusão. Muitas vezes você acha que é uma coisa e não é, né? Enfim, mas esse pensamento sobre o ofício, e aí é que a gente luta muito diariamente, porque o nosso trabalho não é só quando o trabalho está acontecendo, quando a gravação está acontecendo, ou quando eu estou fazendo uma exposição, ou quando eu vou fazer uma performance, ou quando eu vou pintar um quadro, ou quando eu vou gravar um filme, não é só quando isso acontece. Você acha que é engraçado se insistir em falar essa coisa de pensamento? Eu acho bastante interessante isso, porque eu conheço atores que não têm eu falo cabeça de ator. Eu acho que o ator tem que pensar, o artista tem que realmente pensar como artista, né? Você acha que o bom artista, porque pode ter dois desses ingredientes e faltar um, pode ter um e faltar os dois. Você acha que o grande artista ele tem os três? Ele tem que ter os três? Tem. Ele tem os três porque isso faz com que ele
permaneça no ofício, né? Isso faz com que ele exerça a luta cotidiana de se ser artista, porque justamente, né, a gente não é só artista ali no momento que está fazendo, a gente é artista 24 horas por dia, sabe? Então, vou te dar um exemplo. Um processo de terapia, um processo de autoconhecimento, né? No meu caso, que faço psicanálise há 20 anos, mais ou menos, quase 20 anos, é uma busca diária, cotidiana, desse conhecimento, dessa autorreflexão, desse crescimento interno. Pelo menos para mim, sabe? Eu não estou falando aqui uma teoria que eu acredito ser verdade absoluta, acho que para outra pessoa pode ser de outra forma. Mas, para mim, a arte está relacionada a todo tipo de ofício de criação e de expressão, e, consequentemente, de transformação. Né? Interessante você falar isso, porque aqui no Brasil você tem uma tendência de se rotular. Se é atriz, não pode ser bailarino, se é bailarino, não pode ser cantor. Aqui no Brasil tem muito disso, né? E precisa, é uma barreira que precisa se romper, você não acha? Totalmente. E eu acho que tem havido um movimento nesse sentido, ainda muito incipiente, mas tem havido, né? Você concorda comigo? Sim, total, total. Porque essa ideia, eu acho que é uma ideia muito, não sei como chamar, mas assim, muito empobrecedora, né, da arte e do próprio artista. Claro que existem atores que vão atuar brilhantemente, de forma muito potente, até o final da sua vida, só atuando realmente, né? Mas a gente tem exemplos, né, de cantoras que atuam, atrizes que produzem, né, que dirigem. Eu tenho um encantamento muito grande pela história da vida e da profissão da Liv Ullmann, que é uma artista, hoje em dia ela é diretora, né, e escritora. Ela escreveu 2 livros autobiográficos que são referência para mim, Mutações e Opções, e ela foi, acho que a primeira mulher atriz de Hollywood, porque ela foi indicada ao Oscar e trabalhou em Hollywood um tempo, que colocou no livro, né, colocou para as pessoas os conflitos e os questionamentos e as opções, as dificuldades dela como pessoa, como mulher e como atriz. Né? E, posteriormente, ela foi embaixadora da Unicef, ela fez um trabalho lindo com as crianças, com os pobres, e assim, ela tinha isso que eu chamo de livre pensar, né? Que é uma capacidade de refletir sobre aquilo, para transformar aquilo. Existe uma expressão que eu amo, que outro dia eu estava conversando com o Maurício, meu companheiro, que a gente estava falando da revolução pessoal, né? Da revolução individual. A gente, como artista, a gente faz uma revolução individual, e quando a gente coloca na peça de teatro, ou simplesmente pode ser uma novela, mas você está fazendo um personagem que, veja bem, tem uma história, tem uma vivência, vai acontecer coisas com aquele personagem. Ele vai entrar na casa das pessoas, ele vai contar uma história. Aquilo tem questões humanas muito profundas, né? Você pode estar fazendo uma novela que está num veículo, numa emissora de teledramaturgia,
que tem um capítulo por dia, que tem, sei lá, 180 capítulos a novela, que a gente tem que gravar todo dia, rápido, e gravar externa, gravar cidade cenográfica, gravar estúdio, tarana. Claro que você não vai, inclusive não dá tempo de você se aprofundar muito em uma personagem só, né? Você tem os protagonistas, você tem os secundários, você tem os coadjuvantes, você tem, enfim, você tem toda uma estrutura teledramatúrgica que é como a gente sabe que e é aquilo mesmo. Você tem que cumprir aquilo. Até porque na novela, que é obra aberta, ele pode mudar a qualquer momento, né? E pode mudar. Se você se aprofundar, a mudança é mais... isso, sabia? Eu sou bem maluquinha. Eu amo essa agilidade da novela, essa capacidade de mudar, assim, de repente você está fazendo... Uma vez teve, não sei quem foi que, também não vou falar quem foi, mas eu não me lembro realmente, que falou assim, mas o que é isso? Minha personagem era boa, ela defendia a filha, ou ela fazia não sei o quê, e de repente ela virou uma vilã? Como assim? Isso não pode? Aí eu ouvi aquilo, eu falei assim, gente, eu estaria dando pulos de alegria que a minha personagem virou uma vilã, tipo, maravilhoso, sabe? Então, assim, uma característica desse veículo. É a questão mais volátil, mais rápida, mais ágil, né? Mais dinâmica, mais superficial, no bom sentido, se você enxergar dessa forma, né? Agora, você vai fazer uma peça de teatro, né, com uma companhia bravíssima, com um diretor incrível artisticamente, você vai mergulhar, você vai se aprofundar, você vai pesquisar, você vai fazer um trabalho de... A gente gosta muito, eu e Maurício, a gente trabalha juntos no teatro, né? A gente gosta muito da questão da ânima no teatro, porque você busca objetos, isso tem muito a ver com artes plásticas também. Você produz os seus espetáculos? Sim, produzo os espetáculos, a gente faz juntos, a gente tem uma companhia de produções artísticas. Então, às vezes eu cato objetos na rua e trago para o meu ateliê, né? E aqueles objetos acabam virando uma outra coisa, uma obra de arte. Mas a gente gosta muito dessa ideia da ânima, porque você vai buscar um objeto que tem a ver com o seu personagem, e muitas vezes você até o utiliza em cena, de uma forma que não fica só um adereço, fica um complemento, uma complementação daquela personagem. Mas, assim, para dizer que, dependendo do que você está fazendo, né, existe um pensamento sobre aquilo, né? Você vai fazer uma exposição, qual é a temática daquela exposição, sobre o que... Não é temática, tema eu não gosto dessa palavra muito, mas, assim, o que você está querendo dizer com aquilo? Conceito, né? Conceito, exatamente. Porque se você tem um pensamento, se você vai expressar alguma coisa, você tem que ter um pensamento, né, para poder expressar isso, né? Isso não quer dizer racionalidade. não. Eu sou super intuitiva no meu trabalho como atriz também, muito intuitiva. Até porque a compreensão de quem vai estar vendo não é necessariamente exatamente igual àquilo que você quis passar. Que a arte tem essa capacidade. Me permite voltar um pouquinho lá no começo, Carol. Sim. Você era público de TV? Aliás, você frequentava teatro como público antes de se tornar uma artista profissional? Você via TV? O que eu quero saber é o seguinte, você tinha ídolos brasileiros, artistas brasileiros que eram referência para você? Então, eu assistia muito cinema, e as novelas, eu me lembro, a minha mãe conta que uma vez eu falei assim, um dia vocês ainda vão me ver aí. A gente estava assistindo novela, e eu falei, um dia vocês ainda vão me ver aí. Eu não me lembro disso. Mas você lembra Mas não que minha mãe tenha mentido. Talvez ela tenha floreado um pouquinho. Mas com amor, né? Com o coração de mãe dela. Mas se você já tinha dança,
Se você já tinha essa coisa, não, é muito provável. Normal eu ter falado. A gente assistia novela. Você tinha ídolos? Sim. Referências? Ai, mas deixa eu pensar, assim, porque essa questão do ídolo é uma coisa que não é muito comum para mim. Sabe por que estou te perguntando isso? Que, na verdade, é o que eu quero saber. Quando você se profissionalizou, qual foi a sensação de repente, estar trabalhando, no começo deve ter acontecido isso, com pessoas que você via, que você admirava? Ai, eu tenho histórias ótimas. E é isso que eu assim. quero saber, entendeu? Não, Américo, olha, eu estreiei na televisão fazendo Valentina em 1996 na Rede Globo. Anjo de mim. Anjo de Mim, uma novela do Walter Negrão, né? Tony Ramos? Tony Ramos. E o núcleo era do Paulo Biratã, mas quem dirigia era o Ricardo Oddington. Depois trabalhei muitos anos com ele, né, seguidos. E olha, o diacho da primeira cena, a primeira cena da minha carreira televisiva como atriz, foi a morte da personagem. Veja bem, a morte da personagem. Você começou morrendo. Hã? Você começou morrendo. Eu comecei morrendo nos braços de ninguém menos do que Tony Ramos. Olha que... Era o grande amor da vida do Belmiro, era a Valentina. E ela tinha morrido numa vida passada, né? Ela tinha morrido jogada de uma torre, de um lugar alto, pelo vilão, que, se eu não me engano, eu não sei se era o Paulo Gracindo Filho, ou se era o Mauro Mendonça, era alguém, não sei se era meu pai, enfim. Eu sei que era uma loucura dessa, e aí a primeira cena, simplesmente a primeira cena, fui para o camarim, nunca tinha ido para o camarim, me vestir, me maquiar, parará, vamos lá gravar, fomos para a cidade cenográfica, eu tinha que morrer nos braços do Tony Ramos. E era um texto de época, porque era 1800 e tanto, e aí eu falava e olhava para ele assim, daí o Tony me faz uma coisa, a coisa mais generosa. Isso é que é bonito na vida, assim, porque com uma trajetória que aconteceu tanta coisa, tanta vivência, tanta coisa, você encontra pessoas boas e você encontra pessoas más. Não tem como não ser assim, né? E o Tony foi uma das pessoas boas, muito boas, que eu encontrei na vida. E nessa situação. Então, eu deitada, assim, tipo uma Pietà, só que ao contrário, né? Ele me segurando, eu ensanguentada, assim, tinha caído, me machucado. E aí eu olhava para ele e eu tinha que dizer, Belmiro, eu te amo, e alguma coisa assim, não me lembro do texto e tal, porque nem importava o texto naquela situação. E o Ricardo, no microfone, no talkback, gritava, falava, não, Carolina, eu preciso de mais emoção, ele é o amor da sua vida, de mais emoção, e tal. Gravando. Aí, quando dava gravando, assim, tipo, eu sentia que meu sangue fugia e que não vinha emoção nenhuma, eu estava em pânico. Aí o Tony, bem baixinho, virou para mim e falou assim, fecha os olhos, que a emoção vem. Não se preocupa com nada, Carolina, fecha os olhos. Cara, eu me arrepio toda vez que eu falo, porque eu fechei os olhinhos assim, e aí eu pensei na Valentina, pensei na emoção, e abri os olhos e fiz a cena. E aí foi. Mas foi a coisa mais delicada do mundo ele falar isso para mim, porque estava um caos. Eu precisava, aquela coisa da performance, né? Eu precisava performar ali o meu melhor possível, né? Eu estava estreando na TV Globo.
E ele fecha os olhos, Carolina, calma, fecha os olhos que a emoção vem. E a cena foi muito difícil, porque assim, depois a cena foi ao ar, eu até recebi em alguns veículos de comunicação da imprensa, recebi algumas críticas, dizendo que eu não sabia morrer. Sabe? Quem é que sabe? Pô! Quem é que já teve essa experiência, não? Pô, vem fazer aqui a cena, então, com 21 anos de idade, morrendo nos braços do Tony Ramos. Vai fazer. Você diria o quê? Que a boca secou, que a perna tremeu ou que a barriga gelou? O que você diria que aconteceu? Putz, tudo. Meu sangue fugia. Assim. Eu estava em pânico, eu estava assim, petrificada, entende? Porque eu falei, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Né? Não vou conseguir. E aí a vozinha dele, assim, foi, eu te juro, foi a coisa mais generosa que um ator poderia fazer, porque ele viu que eu estava em pânico, ele viu que eu estava com o coração ali, né, palpitando e aberto e desejosa de fazer a cena com ele, né? Enfim. Ô, Carol, e você já se deu conta, não sei se você já pensou sobre isso, que você pode representar hoje, ou que talvez já represente hoje, o que o Tony Ramos foi para você nesse dia? Você já teve essa experiência? Já sentiu isso de algum ator, de alguma atriz nova que foi contracenar com você, uma primeira cena? Puta merda, eu estou contracenando com a Carolina. Desculpa a expressão aqui, mas você já sentiu isso? Não, assim, a generosidade, né? Eu acho que a generosidade, eu acredito muito, eu não sou uma pessoa religiosa, no sentido de ter uma religião e seguir dogmas e tal, mas eu acredito muito no sutil, naquilo que nos move, que a gente não sabe exatamente o que é, que a gente, né, não enxerga como matéria palpável e tal. Mas a gente sabe muito bem, né? E a gente trabalha com o humano, a gente sabe dessa sutileza, né? Desse sutil. E a generosidade e a bondade, muitas vezes, ela se expressa de forma não palpável, né? Assim, não tão óbvia. Eu, durante a minha trajetória inteira, encontrei muitas pessoas, por exemplo, a Clarinha Castanho, é uma atriz que, nossa, quantas cenas a gente já fez juntas e quanta cumplicidade, sabe? E quanta generosidade da minha parte e da parte dela de se entregar àquela cena, né? Aquele estado. Porque o ator, principalmente, ele tem... O artista plástico, de certa forma, ele pode fazer um trabalho mais solitário, que não tenha uma contracenação, né? E o ator, não, você tem que contracenar. Então, assim, quantas cenas bonitas eu já gravei e já vivenciei na minha trajetória como atriz, em que a outra atriz ou o outro ator estava comigo, né? E essa troca humana, esse momento é realmente especial, sabe? Realmente ali acontece uma coisa que não dá para explicar. É um diálogo de alma e de integração, de interação entre as pessoas ali, que é muito bonito de ver, né? Mas você já houve caso de você perceber alguém com boca seca por estar contracenando com você, com toda a tua trajetória já? Você percebeu isso? Não sei dizer nem quem foi, mas... não sei, assim, não sei. É porque eu não me vejo dessa forma também, né? Então, eu sou muito próxima, assim, eu sou muito... Eu vivo de uma maneira muito horizontal, né? Eu sei que você não se vê assim, mas eu tenho certeza que o Tony Ramos também não se vê. Pois é, também não, com certeza. Entendeu? Bom, aí você estava falando, eu quero falar de linguagem com você. Você foi para o teatro porque você gostou do palco na dança. Teatro tem uma linguagem.
teatro é tudo grande, são gestos largos, projeção de voz. Quando você foi para a TV e depois para o cinema, tudo menos. Na TV é menos, no cinema é menos ainda. Não tem... né, você tem a marcação, você tem que falar com a câmera, né? Tem a coisa da câmera, tem a coisa... A luz no teatro tem também. A pergunta é, estranhou a linguagem cada vez que ia para um veículo novo? Não. Eu acho que eu tenho uma inteligência sensível, assim, de sensibilidade, né? E eu sempre fui muito camaleônica no sentido, assim, de me adaptar àquilo que eu estava vivendo, aquilo que estava acontecendo ali. Então, essa questão das linguagens, para mim, é muito fácil, no bom sentido. Não estou depreciando, dizendo que eu sou toda maravilhosa, que eu sei tudo, não é isso, mas é porque é muito fluido para mim. Por exemplo, a minha relação com a câmera é algo, tipo, do outro mundo. Assim, é algo sobrenatural, é algo deliciosamente natural. Na frente e atrás. Na frente e atrás. Então, assim, quando eu estava gravando, que eu estava na frente da câmera, eu sei exatamente onde a câmera está, quais câmeras estão, como que elas estão gravando. Eu lembro que no início da minha carreira, eu sabia, porque a gente tinha no estúdio da Globo aquelas câmeras grandonas do estúdio, né? E aí acendia uma luzinha vermelha quando estava gravando aquela câmera, né? E eu me ligava nisso. Eu sabia quando estava gravando. Tem gente que se liga no barulhinho. Que ela faz? E eu, assim, quando eu gravei, quando a gente grava externa, normalmente é com câmera na mão, você faz Steadicam, você, né? O câmera dialoga muito com você na externa. E eu amo também. Então, tipo assim, por isso você já pode perceber que eu amo estúdio, eu amo externa, eu amo cidade cenográfica, eu amo cinema, eu amo teatro, eu amo artes plásticas, putz, eu amo tudo. Eu imagino que por causa disso, Carol, o começo da vida do ator, sobretudo quando começa no teatro, sempre é muito é instável a vida inteira, mas no teatro, começar no teatro sempre é muito difícil. Duas perguntas. Você fez alguma coisa além de ser atriz? Em algum momento você pensou em desistir? Ou você sempre teve muito claro que era esse o teu caminho e você seguiria independente das dificuldades? Eu sempre tive muito claro. Eu tinha um pouco o pensamento de que eu não saberia fazer outra coisa, mas não era questão de não saber. Era questão daquilo que a Fernanda Montenegro fala, né? Eu tinha que fazer, senão eu morria. Então, eu só vislumbrava aquilo na minha frente, assim. E eu, nesse aspecto, tive pais que me apoiaram profundamente, né? Então, é um privilégio, porque no início de carreira você não ganha grana, você não consegue se sustentar, você é chamado para fazer... Eu passei a ser elenco fixo da Globo depois de Terra Nostra, né? Quando fiz Terra Nostra, eu passei a ser do elenco fixo. Então, eu fiz 2 trabalhos. Rosana Terra Nostra. Rosana. Então, os trabalhos anteriores que eu fiz, eu fazia o trabalho, recebia o salário enquanto estava gravando, quando terminava, voltava para São Paulo, que eu ainda morava em São Paulo. Anjo de Mim e Hilda Furacão, eu gravei assim. Então, a gente falou da Rosana de Terra Nostra. Antes você havia feito outra Rosana, você lembra onde? Outra Rosana? Difícil, eu sei que é difícil, mas por isso que eu te perguntei. Agora você me pegou. Num episódio do Você Decide, Na Sombra do Passado. Chamava Rosana. Olha,
E eu sabia que ela chamava Rosana, porque outro dia, não sei aonde, eu li sobre esse episódio. Na sombra do passado. Exatamente, com o Matheus Nastergalli, não era? Ou Não não? tenho aqui, não tenho aqui. Porque eu me foquei na tua participação. Caramba! Exatamente isso. A gente vai falar de alguns personagens, mas eu quero entrar sobre aspectos gerais do teu trabalho. Você vai entender. Como que a atriz Carolina Casting compõe, normalmente? De dentro para fora, do emocional. Eu até tenho, pelo que você está falando, até tenho a impressão que sim, que é de dentro para fora. Ou de fora para dentro. No cabelo, no jeito de andar. Está certo que algumas coisas vêm nas rubricas, vêm na descrição do personagem. Mas como é que você atua na hora de compor? Você prefere fazer de dentro para fora ou de fora para dentro? Sempre de dentro para fora. Eu imaginei, te falei. Sempre de dentro para fora, porque é essa questão que eu falei da revolução pessoal, né? A revolução interna. Você é intensa em tudo, Carol? Eu sou até chata de intensa, assim. Eu tenho... É bom porque, assim, a gente vai amadurecendo e uma das coisas boas da gente amadurecer e depois envelhecer é a questão de você se conhecer melhor, de você saber lidar melhor com as coisas da vida, de você saber defender melhor os seus desejos, as suas vontades, de saber respeitar mais o outro, né? Relacionado aos seus desejos, né? Sem negar aquilo que você quer, mas respeitar o outro, né? Saber esse limite entre você e o outro. Então, tudo isso é muito bom no envelhecer, né? No amadurecer. Mas eu sempre fui muito intensa, e muito intensa mesmo. E aí, depois, eu fui aprendendo a conectar o interno, que tem essa intensidade toda, que tem a sua intuição, a minha inteligência intuitiva. Eu amo, assim, é algo que eu considero que faz parte da minha potência como artista, mas eu fui conseguindo conectar esse interno com o externo. E aí vem a questão da construção da personagem relacionada à aparência da personagem, né? Ao corpo da personagem, aquilo que o espectador vê, né? No começo da minha trajetória, eu tinha muita dificuldade de conectar o interno com o externo. Então, assim, até mesmo na minha vida pessoal, eu usava uma roupa que ainda não expressava totalmente o meu estilo, porque eu tinha um pouco de dificuldade, como eu falei, eu era muito introspectiva, então eu tinha dificuldade de conectar com o mundo, né? E aí eu fui aprendendo a fazer isso. É maravilhoso quando você aprende, porque aí eu sempre me divertia muito. Depois que né, do trabalho interno que você faz de uma personagem, que tem um pensamento, que tem uma expressão, que tem uma ideia, que tem uma coerência, mas que também está livre para mudanças repentinas, a aparência da personagem, eu sempre me diverti muito, assim. Trocar a cor do cabelo, fazer um corte no cabelo. Eu sou maluca, eu adoro. Eu sou a clássica to play, né? Assim, eu gosto de brincar, de jogar, sabe? Não me apetece muito aquelas pessoas assim que, sabe, que tem medo da entrega. Vamos pular desse abismo? Vamos! Pega na minha mão e pula. Por isso eu desconfiei quando eu fiz a pergunta do dentro para fora. Eu queria saber de você o seguinte, nesse sentido ainda é uma pergunta, eu acho que de uma sutileza, mas você vai entender. Você diria que você habita o personagem
ou a personagem habita? Aliás, você fala o ou a personagem. Eu falo a personagem. Você habita a personagem ou é a personagem que habita em você? A personagem que habita em mim, a princípio, mas depois habitamos juntas um espaço sagrado da dramaturgia. E você convive com as personagens fora de cena? No seguinte sentido, como autor, eu posso dizer que o processo de escrever não se encerra naquele momento, que eu paro o dia inteiro, eu estou antenado e eles me dão Sim, toques. Acontece sim. isso com você, atriz? Acontece. Mas isso é uma questão da vida, né? A vida é assim. Quando você está mexendo em alguma coisa, quando você está focando em alguma coisa, é aquela clássica frase, né? Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Porque se você deseja, você foca naquilo. E tudo que você foca cresce, né? Expande. Então, é importante a gente saber dessas coisas. A personagem, assim, mais ou menos assim, quando você está grávida, por exemplo, você só vê grávida na rua, é uma coisa impressionante. As personagens, a gente vai enchendo um baúzinho de referências e de olhares e de coisas que você pega no mundo e você guarda ali para você utilizar naquele personagem especificamente, né? Mas você não Então, perde o controle. não, nunca, jamais. Não, isso é totalmente diferente. Tá, O que eu tá, estou falando não tem a ver com misturar o personagem, misturar a ficção com a realidade, não. tá, tá. O que eu estou falando é entender que a personagem, ela vai habitar você, né? Você é que vai... Depois, vocês juntas vão habitar aquele espaço sagrado da dramaturgia. Mas você é o instrumento, o ator, ele acho que é a única profissão, né, a não ser o performer, né, a performance lida com isso também, mas na performance não tem dramaturgia, ou seja, não tem personagem. Uhum. Mas o ator é o único, o trabalho do ator é o único trabalho onde o seu corpo, o seu pensamento, e a sua interioridade, né, a sua sutileza de ser, a sua existência, é instrumento para a construção de uma personalidade, de uma personagem, de uma persona, né? Então, nós, atores, por isso que tem muita confusão na profissão de ator. Os atores, principalmente jovens, se confundem, porque você se empresta para aquilo, você é o violino da música. Você compõe a música, você toca a música, você é um instrumento para que aquela música exista, né? Então, tem muita confusão, realmente, assim, né? Agora, eu adoro essas coisas. Eu vejo filmes para fazer uma personagem, eu leio livros, eu busco referências de pessoas, da vida, eu faço determinada vivência que eu acho importante, e, principalmente, eu conecto muito a personagem com o meu interno mesmo, assim, sabe? Essa coisa de personagem, Carol, o que é mais difícil para a atriz Carolina Castro? Ou mais desafiador? Eu sei que todo ator gosta da desconstrução, mas o que é mais desafiador para você? Interpretar aquela personagem completamente diferente da tua realidade, ou aquela que, de repente, cutuca tuas feridas, de tão próximos, de tão próxima? Essa é uma boa pergunta. Ela é complexa, a resposta. Porque, assim, a princípio, me incomoda um pouco fazer personagens parecidas comigo.
parecidas em termos de personalidade, de pensamento e tal. Me incomoda um pouco, assim, a princípio. Mas a última personagem que eu fiz na TV, que foi a Agnes, de Salve-se Quem Puder, a novela teve que ser, a gente gravou inacreditavelmente durante a pandemia, foi super difícil, a gente conseguiu gravar a novela, mas o Daniel Ortiz teve que jogar fora 50% dos capítulos que ele já tinha escrito, né? Foi muito doloroso, assim, o processo. E uma das personagens que foi bastante prejudicada nesse sentido foi a minha, né? Uma série de outras personagens também não tiveram o desenvolvimento que teriam, né? A Agnes ia ter uma relação amorosa com o personagem, ia fazer um triângulo amoroso ali, que isso não pôde acontecer, porque teve que correr para terminar a segunda fase da novela, né? Mas foi uma personagem inacreditavelmente, porque não tinha cena suficiente para isso, que me provocou uma empatia daquela mãe viúva, da minha idade, uma mulher madura, sabe? Com as filhas. Aí uma filha, ela achava que tinha morrido, a outra filha tinha problema do coração, tinha colocado um catéter no coração. Era uma vida muito sofrida, mas era uma mulher boa, forte. Sabe aquela pessoa que você encontra, que você vai para casa feliz da vida, e você não sabe por que você está feliz, é porque você esteve com a Agnes, entendeu? Entendi. Era uma mulher, assim, muito parecida comigo. Muito parecida comigo. Assim, essa coisa genuína, verdadeira, sabe? Sem um segundo pensamento. E eu não fiquei desconfortável de fazer a personagem, eu amei fazer essa personagem. As cenas que eu fiz com a Valentina Buch foram incríveis. Eu falava para ela, América, eu dizia assim, eu tinha um texto que eu falava assim, porque ela se achava horrorosa, né? Com uma cicatriz gigante no peito, um catéter aqui por debaixo da pele, uma coisa horrorosa. E ela, adolescente, se achava horrível, achava que ninguém ia amá-la, e não sei o quê. E eu falava para ela, filha, antes de alguém amar você, você precisa se amar. Você precisa entender quem você é. E quem você é uma pessoa maravilhosa. Você é maravilhosa, você é sensível, você é linda, você é capaz. Então, primeiro de tudo, você tem que se amar. Era uma situação muito difícil para uma mãe, sofrendo, vendo a filha naquele estado, saber positivar, assim, saber trazer uma coisa boa para a filha, né? Apesar da sua dor própria. E isso é ser mãe, né? Desculpa. Sim. Mas, assim, você tá sofrendo, você tá com dor, a vontade que você tem é falar assim, larga tudo, não quero mais nada disso, ir embora e viver numa caverna. Mas não, você tem que ser forte, você tem que, primeiro de tudo, aguentar a sua dor para você poder passar uma coisa boa de força para sua filha, né? É engraçado que você falou que, a princípio, o personagem muito próximo te incomoda, mas você gostou muito desse. É evolução também, né? É uma evolução da atriz também, né? Total, e uma aceitação. Por que me incomodavam personagens que eram muito parecidos comigo? Porque eu achava, era insegurança, de certa forma, né? Eu achava que talvez aquele personagem fosse revelar algo meu que eu não estava afim de revelar. Ou mas talvez que eu não pudesse mostrar a minha capacidade como atriz, fazendo, sabe, uma personagem totalmente diferente. Agora, ao mesmo tempo, Carol, eles podem ser catárticos? Eles são catárticos. Mesmo os distantes, né? Eu acho que sim. Eu acho que você dizer que...
não sei, né? Tem aquela clássica cena do, acho que era o Laurence Olivier, que ele estava gravando com, não sei se era Robert De Niro, não sei quem era, eu sou ruim de nome, de situação assim. Mas aí o ator tinha que fazer uma cena com ele que chegava cansado, né? Chegava assim, o ator chegava correndo, chegava cansado, tipo, para falar com você. Então, Américo, nossa, é aquilo que eu precisava, só um pouquinho, estou cansada, não sei o quê. E aí o ator jovem chegava para fazer a cena, tinha que correr, dar umas 5 voltas, corria, e chegava para fazer a cena. Daí, ação. O ator gastava no texto, não conseguia falar o texto, porque estava realmente ofegante, né? E aí o Laurence Olivier virou para ele e falou assim, vem cá, não dá para atuar só? Tem que fazer tudo isso? É verdade. Não é só para atuar? Tipo, atua, né? Que você está cansado. Não precisa correr milhões de vezes para não sei o quê. Então, assim, tem uma questão assim, entre a experiência do ator, porque quando você já fez muito também, você cria mecanismos técnicos para ativar a sua emoção. Você não precisa... Olha, várias vezes eu vi as atrizes jovens contracenando comigo, elas colocam aquela musiquinha no fone de ouvido, uma música triste, triste, aí pensa na morte da Bezerra, aí pensa no não sei o quê, para chorar, sabe? Mas porque elas ainda não entenderam. Aí você vai encontrar essa atriz 15 anos depois, gravando. Chora, Bela. Eu quero falar com você das tuas outras expressões artísticas, mas eu tenho algumas coisas para te perguntar ainda da atriz. Por exemplo, você, quando vai fazer um personagem, você está gravando uma novela, são 8 meses, né? 1 ano convivendo com ele. Você vai fazer uma peça de teatro, tem período de ensaio, tem período que está em cartaz, 2 meses, 1 ano. Para fazer um filme, aliás, você fez pouco, mas foi muito premiado em cinema, quero falar sobre isso também. Você também tem um processo que você convive com os teus personagens. A pergunta que eu te faço é, quando acaba um trabalho, qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? O que dá para você? Teve um período da minha trajetória que, às vezes, quando o personagem era muito intenso e fazia muito tempo aquele personagem, eu sentia um certo luto, assim, um certo luto de estranhamento do meu corpo não se colocar mais naquela situação. Você me perguntou se eu levava os personagens para a vida, né? Eu nunca levei o personagem para a vida, mas várias vezes eu estava gravando e eu pensava assim, cara, se a minha vida fosse isso aqui, eu seria feliz. Então, assim, eu queria estar atuando o tempo inteiro, sabe? Teve uma época que eu pensava isso. Era tão prazeroso, era tão bom fazer uma personagem e viver na ficção, aquele enredo e aquelas situações que você sabe qual é, porque você estudou, sabe? Eu lembro que eu gravava com o Tiago Lacerda, Terra Nostra, a Rosana foi, assim, eu falei várias vezes, né, de Terra Nostra aqui para você, estou rememorando total. Mas era tão bom o enredo da novela, as falas, as situações eram tão boas, que várias vezes eu pensava assim, nossa, se minha vida fosse só isso, se eu não precisasse ir para o camarim, colocar minha roupa de Carolina, ir para casa, fazer comida, limpar a casa, dormir, acordar, nossa, ia ser maravilhoso, sabe? Tinha um pouco de pensamento.
A Rosana era o quê? É o triângulo amoroso da novela? Ela era antagonista. Antagonista. Da Ana Paula Rosa, é isso? Os protagonistas eram a Giuliana e o Matteo, que eram italianos, e a Rosana era brasileira, filha do Gumercindo, que era o Fagundes, irmã da Angélica, que era a Paloma Duarte, e da Débora Duarte, que era a mãe delas. Então, você estava falando que te dava normalmente luto. Quando o trabalho acaba, para onde os personagens vão? Em que gaveta dos teus personagens ficam escondidos? Eles ficam guardados? E você guarda algum souvenir, alguma coisa que te... Como é que você... Onde é que você guarda os personagens? Eu acho que os personagens eles passam a viver no imaginário do telespectador, né? Mas você não guarda nada deles? Não. Teve uma época que eu sempre pegava um Souvenirzinho. souvenir da personagem, assim. Mas hoje não tenho muito isso, assim. Mas eu acho que eles ficam habitando no imaginário dos telespectadores, porque muitas pessoas vêm falar comigo sobre os personagens, né? E fora que agora tem muito reprise, né? Tem o Canal Viva, tem o Globoplay, tem muito passando de novo, né? Reprise, né? São reprise. Reprise. Aliás, falando nisso, você gosta de se ver? Eu nunca gostei muito de me ver. Engraçado, porque eu tenho um amor muito grande pelo ato, né? Pela atuação. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com o Walter Avancini, eu posso dizer que fui dirigida, Thaís Araújo também pode dizer, fui dirigida por Walter Avancini, né? Que foi um grande diretor de televisão brasileiro. Da época, a gente teve fases, né? Eu acho que o Avancini foi o último daquela fase dos gênios, né? Tinham gênios, eram diretores geniais da televisão brasileira. Os caras pioneiros, né? Os caras que começaram mesmo a carruagem, né? Que botaram para caminhar a teledramaturgia brasileira, que se não a melhor, uma das melhores do mundo, né? Eu acho. É inacreditável. A teledramaturgia brasileira... Eu fiz novela em Portugal. A novela era muito legal. A autora é a Maria João Costa. Valor da Vida? Maravilhosa. Valor da Vida. Camila Vasconcelos. Foi uma experiência incrível. Assim, depois a gente pode até conversar bastante sobre isso. Ela é maravilhosa, uma mulher jovem, tipo assim, que nem eu, sabe? E ela escreveu muito para mim, muito para mim. Mas, assim, tudo isso para dizer que eles têm como referência a teledramaturgia brasileira e tem que ter mesmo, porque nós somos melhores do que todos. Assim, a gente tem uma teledramaturgia de primeira mesmo. Deixa eu te Produção, perguntar. Produção, dramaturgia, os estúdios, fotografia, luz, né? Atores, né? Os atores, enfim. Eu quero falar da artista plástica, da fotógrafa, mas eu preciso te fazer 3 perguntas antes. A mulher, Carolina Casting, tem alguma restrição, algum papel, alguma cena que você não faria? Por dinheiro nenhum? Olha, eu não faço nada que não me convençam que eu tenho que fazer. No seguinte sentido, tem que ter um sentido. O que eu quero saber se... um sentido dramatúrgico, tem que ter um sentido. Se o diretor ou a diretora me convencer que aquilo
é necessário, eu vou fazer. Porque eu estou ali para fazer a personagem, né? Eu estou ali para cumprir aquela função. E eu estou não só ali para cumprir aquela função, mas eu estou ali para emprestar o meu corpo para contar aquela história. Eu sou eu sou instrumento de contação daquela história. Então, assim, eu nunca jamais vou dar um piti que não vou fazer um negócio porque não quero fazer. Como assim não quero fazer? Né? Não, mas agora, eu não vou querer fazer se não fizer sentido. Eu me lembro, uma vez, era a minha primeira protagonista, Manchete, eu estava sendo dirigida pelo Walter Avancini, que era um dos melhores... Brida. Eu estava esperando um momento a sós com você, para te contar. Eu consegui todas as provas contra o Vargas. Conseguiu? Isso é fantástico. Que tipo de provas? Eu consegui recuperar todos os papéis que foram roubados da Leonor. E mais alguns, Lawrence. Conseguiu como? Onde é que eles estão? Aqui nessa pasta. Mas você vai ficar andando pra cima e pra baixo com essa bomba na mão? Não. Eu vou entregar tudo pro Falcão. Ele é o principal investigador de toda essa falcatrua. Quando? Então, primeira protagonista, tal, aquela intensidade toda da Carolina, que você já sabe, maravilhoso, estudei pra caramba, fui para Irlanda gravar, foi incrível, tinham cenas muito difíceis, ela era uma médium, né, uma paranormal. Você tinha lido o livro? Eu tinha lido o livro, tudo, assim, né, dedicação absoluta, né, eu, nesse aspecto, sou muito séria, né? Muito séria. Porque eu gosto, porque eu amo o que eu faço. E aí, tinha uma cena que o Avancini queria fazer comigo e com o Leonardo Vieira, que era o par romântico da Brida, que era num motel, e ele queria que eu mergulhasse era tipo uma piscina, assim, um hotel de luxo e tal. Ele queria que eu mergulhasse na piscina e passasse nua por debaixo da água, né? Eu nunca contei isso, viu? É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Obrigado. É porque não tem nada demais contar sobre isso. Claro. Legal, né? Só que eu era muito jovem. Então, eu sendo dirigida pelo Avancini, eu queria aceitar tudo que ele me falava, porque eu achava que ele era o melhor e eu estava começando. Então, eu tinha que ouvir o meu diretor e fazer tudo pela personagem e tal. Mas essa cena eu fiquei muito desconfortável. Mas fez? Muito. Fez? Essa cena... Cara, você sabe o que aconteceu? Deu um problema técnico, que o Avancini brigou, deu um escândalo, né? Esses diretores que eram gênios, eles tinham gênio mesmo, né? Tipo, às vezes faziam coisas maravilhosas e às vezes davam uns ataques autoritários e tudo. Normal. Aí aconteceu algum problema técnico que a cena não foi gravada. Você... Não foi gravada mesmo. Fui eu com a minha bruxice, sabe? Eu sou um pouco bruxa, né? Dentro dessa sensibilidade, no bom sentido. Mas eu estava muito desconfortável, porque ele não tinha conseguido me convencer por que eu tinha que mergulhar pelada na piscina do motel. Isso me força a fazer algumas perguntas que não estavam programadas. Por exemplo, Brida. Foi uma novela inacabada. Foi. Qual é a sensação de não acabar um trabalho por problemas não relacionados a você?
Então, foi uma adversidade na minha vida que eu hoje, todas as adversidades, eu não estou dizendo que o ser humano cresce com sofrimento, que a gente tem que sofrer para ser melhor, que o sofrimento molda o caráter do ser humano. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo aquela clássica frase: a vida me dá um limão, eu faço uma limonada, né? Então, assim, a vida me deu uma adversidade séria, né? Foi algo muito difícil para uma atriz jovem que tinha optado por uma outra emissora protagonista para trabalhar com um dos maiores diretores de teledramaturgia do Brasil, né? E aí, de repente, a Manchete, não por minha causa, nem pela causa dele, nem pela causa de ninguém, mas pela causa de uma coisa que já vinha lá de antes, né? A emissora fale. Deve dar uma frustração enorme, né? Eu fiquei sem receber meu salário, tive que entrar na justiça, trabalhista, aquela coisa toda. E, assim, o mais difícil é, na verdade, a relação da imprensa, né? A relação da imprensa é uma relação muito delicada, é uma relação que você vai construindo com o tempo. É uma coisa que estava na minha pauta para te perguntar. Eu construí de uma forma, assim, não tenho falsa modéstia quanto a isso, sabe? Eu construí realmente... A minha relação com o público, a minha relação com a imprensa foi uma construção. Foi uma construção... fico muito feliz que seja assim, porque eu acho que é extremamente importante. Não acho que o ator tenha que ter uma visão, eu tenho minha vida e não sou, sabe? O ator que esquece que ele é referência. Se ele empresta o corpo dele, se ele se empresta para fazer aquela personagem, para contar aquela história, ele passa a ser uma referência. As pessoas te encontram na rua e falam, né, e lembram daquilo, sabe? Então, é importante a gente ter consciência disso e a gente construir a nossa relação com a imprensa. É legal você falar disso, porque era uma das perguntas que eu te fazia. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você fale o seguinte. Essa cena que você se incomodou em fazer, que acabou não saindo. Você percebeu muitas vezes que você foi escalada por causa da plástica, por causa da beleza? Em que momento, Carol, que você percebeu que estavam escalando a atriz e não a mulher bonita? Olha, essa questão da beleza, inclusive você até já tinha me perguntado sobre isso, né? Da questão da beleza, da aparência. E aí, quando você está falando de fotografia, né? Eu não sou hipócrita. Eu tive a possibilidade de ter as oportunidades, né, na televisão, como atriz, porque eu sou bonita. Então, assim, uma atriz que não tivesse essa beleza específica não ocuparia aquele lugar. O importante é você criar uma consciência de que você é privilegiada por conta disso. Então, você tem aquele lugar, que é um sistema que precisa se movimentar, precisa se manter, né? Então, a atriz é bonita, protagoniza a novela, vende produto, as pessoas assistem, querem comprar, e teriri, teriri, teriri. Então, ok. Só é necessário que você tenha consciência disso. Para quê? Para que você possa utilizar esse privilégio para aquilo que você quer. Para que você não seja vítima do sistema e não consiga estar além do produto que você vende, né? Então, mas o que eu quero saber é o seguinte, além de aproveitar, de ter essa consciência de
de que esse privilégio te abriu portas, é muito melhor, acredito, quando você é escolhida pelo teu talento do que pela tua beleza. Então, mas aí é que tá. E houve um momento que o talento, houve um momento que começaram a te escalar porque você provou que era boa atriz. Claro. Não, mas aí é que tá, porque na minha trajetória, eu nunca tive uma beleza muito padrão. Assim, padrão no seguinte sentido. Eu não sou a namoradinha do Brasil. Eu nunca fui. Eu sempre tive uma beleza estranha. Não chega a ser exótica, porque eu sou toda dentro do padrão europeu, né? E a gente tem o eurocentrismo ali muito forte, né? Que está sendo quebrado, graças a Deus, né? Dira Paz está aí para... Fantástica, né? Maravilhosa, incrível, uma mulher linda, tudo de bom, uma super atriz. Mas a própria sabe? Marília Pêra não tinha isso, né? A Marília Pêra é um excelente exemplo. A Marília Pêra não teve as oportunidades que eu tive, por exemplo. Porque não tinha uma beleza, não era uma mulher. Uma beleza, não foi fazer antagonista da novela das 9, não foi, não sei o quê. Mas aí é que tá o limão, a limonada que ela fez. Olha a limonada que a Marília Pêra fez. Sim. Uma super atriz, uma figura fundamental. Bibi Ferreira, outro exemplo. Então, assim, claro, você recebe aquele limão, você faz a sua limonada, mas para isso você precisa ter consciência, para você não ser vítima. Você não pode ser vítima. Vítima, em nenhum sentido, é legal. Porque quando te colocam no papel de... Quando você sofre uma violência, por exemplo, né? As mulheres sofrem muito abusos e violências sexuais e tudo isso. Quando você sofre uma violência, se você se fecha no lugar de vítima, o lugar de vítima é um lugar estático, sem poder algum. Você não vai para frente, você fica ali sofrendo com seu sofrimento. Mas por que isso aconteceu comigo? Ok, isso aconteceu comigo. Eu vivi uma situação relativamente recente que uma pessoa virou para mim e falou assim, então não faz. Era uma exposição que eu ia fazer e tal. E aconteceu uma adversidade ali, e uma pessoa virou para mim e falou assim, então não faz a exposição. Sabe o que eu respondi? É por isso mesmo que agora eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque a vida me apresentou uma adversidade, eu vou sambar, eu vou virar, e eu vou colocar no próprio trabalho a expressão daquilo que eu acredito. A diversidade te estimula mais, é isso? Hã? A diversidade te estimula mais? Sim, porque engrandece no sentido de que se você tem consciência dela, tudo com muito respeito, né? Então, por exemplo, né, a questão da mulher brasileira colocada como objeto sexual, num sistema patriarcal, heteronormativo, onde as mulheres estão sempre num determinado lugar, submetidas, né? Elas até podem ter poder, elas até podem ganhar dinheiro, elas até podem ter fama, né? Tem várias mulheres que são referência disso no Brasil, né? Até podem ser bem-sucedidas, mas elas estão colocadas naquele lugar sempre abaixo, né? Sempre submetidas a um sistema patriarcal, ao machismo, piriri, pororó. O que você faz com isso? E a mulher negra sofre mais ainda, né? E a mulher negra sofre mais. Por isso... Tem o racismo e o sexismo ainda, né? Que bom que você falou isso, Américo, porque o feminismo, ele tem que começar pelo feminismo negro. Por quê? Porque as mulheres negras são as que mais sofrem preconceito, racismo, invisibilização, tudo isso. Elas são as que mais sofrem, né? Então, a gente tem que começar por elas, para depois chegar a mim, por exemplo, que sou uma mulher branca, cis, privilegiada, e tal.
Então, mas a consciência, o Saramago já dizia, né, que a consciência é a arma do ser humano, é a melhor arma que o ser humano pode ter, é a consciência. Porque se você tem consciência, você muda aquilo, você muda aquela situação. Não é batendo de frente que a gente muda. Às vezes, a gente dá a volta e entra por outro lugar. Sim, né? eu penso como você. Sabe? Às vezes não dá. O feminismo radical não Bater funciona. de frente, às vezes, reforça o contrário, né? Reforça. Perfeito. É isso. Tem tanta coisa para te perguntar. Eu quero falar do teu trabalho como artista plástica, mas eu preciso te fazer uma outra pergunta ainda antes de a gente entrar nisso. Se der, a gente volta. Tá. Eu vi que você fez alguns remakes. Por exemplo, aqui, Anjo Mal foi um remake. Que mais você fez de remake aqui? O Profeta, enfim, o Astro. E paga essa conta. Desculpa, eu esqueci uma coisa que você merece. Vagabunda. Primeira pergunta. Quando você convidada foi para fazer um remake, ou os remakes, você buscou referência nos atores e nas atrizes que tinham feito? Quando você faz uma substituição no teatro, você busca referência, esquece as marcações, mas você busca distanciamento? Eu confesso que não. Eu não vou primeiro lá. Eu vou depois. Depois eu olho, vejo, para eu entender. Às vezes eu já tinha, né, a referência, né? Sim, eu já sim. tinha visto e tal. Por exemplo, em Anjo Mal você fez a Uxa. Foi uma participação especial. Foi. Você lembra quem fez na primeira versão? Não. Aí Anjo depois... Mal era muito novinha, assim. Eu também tinha uma coisa um pouco daquele frescor, né? Isso é bom também, isso é positivo, também não estou criticando isso, mas assim, quando você pega um personagem no início da sua carreira, você fica tão feliz com aquela personagem, né? Como é que você vai fazer? Aí você fica inseguro, será que eu vou dar conta? Parará. Então, eu não peguei nenhuma referência, assim. Cabocla? Cara, eu acho que nenhuma eu peguei referência antes. Depois é que eu fui olhar. Depois é que eu fui ver. O que, na verdade, eu quero saber de você é o seguinte: se alguém for fazer um remake, não sei se já aconteceu, e o personagem que você fez original, ou quando você é substituída no teatro, provavelmente já aconteceu, pintaria um pouco de ciúminho? Não. Não? Não, porque é a questão da generosidade, sabe? Eu acho que é mais bonito que a personagem continue a vida dela do que o meu egoísmo, né? Só eu posso fazer. É uma bobagem. Isso é uma grande bobagem, eu acho. Mas acontece, às vezes, não acontece? Não comigo. Prometo que a última, antes da gente falar da artista plástica, da fotógrafa, da bailarina, se der, a gente volta. Protagonismo num projeto meia-boca ou um personagem menor num projeto bom? Se tivesse que escolher agora. Quando eu falo em protagonismo, eu também falo em salário, ok? Ok. Mas o projeto é meia-boca. Aí você tem um personagem intermediário num projeto muito bom. Eu te peço para escolher. Você escolhe qual? Você vai ter que me dar mais detalhes. Se é no teatro, se é na televisão. O projeto que você julgue meia-boca. Vou te responder nos 3 veículos. Tá.
Na televisão, protagonismo num projeto Meia Boca. Tá. No teatro, um personagem secundário num projeto Caramba. do caramba. Cinema. Aí é que tá difícil decidir. Cara, São situações que surgem na carreira de um ator, né? Ah, sim, sim. Então, cinema eu acho que eu vou personagem secundário num filme foda, assim. Tem tanta coisa para falar com você, a gente tem pouco tempo e quero falar um pouco, então, da artista plástica, que é coisa que eu não conhecia. No começo da nossa conversa, ainda fora do ar, você falou para mim que você é uma artista plástica multidisciplinar. Sou uma artista multidisciplinar. O que é uma artista multidisciplinar? E me fala um pouco do que você faz, desse seu trabalho que eu estou vendo ali, que tem escultura, tem pintura, tem Fotografia, tem tapeçaria também? Me fala um tem. pouco disso e por que você não divulga muito isso? Então, eu divulgo... Há 2 anos atrás, eu entrei num coletivo de ateliês de artistas contemporâneos. É uma casa na Gávea, no Rio de Janeiro. Somos 6 artistas, a gente aluga essa casa e cada um tem o seu ateliê com a sua produção individual. E somos um coletivo, então a gente dá cursos, a gente faz projetos de exposições, a gente faz alguns eventos, algumas parcerias e tal, coletivamente, né? A gente tem uma lojinha online, que agora tem um site de venda pelo Instagram, e aí a gente faz produtos para essa lojinha, né? São feitos por nós, né? Camiseta, uma coleção de camisetas, aí nós que fazemos a estampa, gravuras e tal. Quando eu entrei para esse coletivo, por que eu entrei? Eu fiz essa novela em Portugal em 2018, e aí em 2019 eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei, eu me formei em fotografia lá pelos anos 2000, 2003, e em 2004 eu comecei a estudar arte no Parque Lage, que é uma grande escola referência de artes visuais, né, no Rio de Janeiro. E aí eu não estudei fotografia no Parque Lage, eu estudei história da arte, fiz um curso de acompanhamento de projeto, então você leva os seus trabalhos que você está fazendo para aquele professor olhar, falar, discutir com a turma, né? Acompanhamento de projeto e tal. E, enquanto isso, eu estava fazendo a minha trajetória como atriz, né? Tinha a minha profissão como atriz. Então, a minha trajetória como atriz, ela sempre se impôs muito à frente, né? Porque eu era chamada pelas novelas para fazer as peças, teatro. Por que de eu ter feito menos teatro e menos cinema? Porque são veículos que, para mim, eles se aproximam muito mais da arte, né? Por não ter a indústria seguida, né? Então, o teatro, quando eu adquiri uma certa clareza da minha trajetória, eu passei a produzir as minhas peças de teatro e a fazer aquilo que eu queria fazer no teatro. Por isso não são tantos, porque são mais seletivos, né? E o cinema, no início da minha trajetória, eu recebi muitos convites para fazer, e eu tinha muito medo dessas questões de ser colocada como objeto, da mulher colocada como objeto sexual. Eu tinha muito medo disso, eu tinha muitas questões com isso. Então, eu recusei muitos roteiros. Muitos roteiros. Hoje, talvez eu não tivesse recusado tantos assim.
tivesse salvado... Mesmo assim, você fez 2 filmes, um curto e um longo, e você recebeu prêmios de melhor atriz nos 2. Pois é, pelos 2, né? Você deve se dar bem realmente com câmera, né? Eu amo cinema. E, assim, se algum diretor alternativo quiser me chamar para fazer um filme, eu vou fazer. Se for daqueles projetos, como você falou, eu vou fazer, porque eu amo. Mas eu tinha essa questão, assim. Mas a gente está falando das artes plásticas. Aí eu peguei o conhecimento, né, o estudo que eu tinha. Enquanto eu estava estudando no Parque Lage, eu estava fotografando. Então, o meu processo, meu meio de produção era a fotografia, unicamente, né? Mas eu fazia uma fotografia de arte, e nem mesmo eu compreendia muito bem onde que ela estaria inserida no mercado, né? Por isso que as pessoas não sabem muito. Mas quantas vezes eu fui para o set de gravação com uma câmera na mão, né? Milhões de vezes. Assim. Viajei muito, fotografei muito e tal. Aí, quando eu voltei de Portugal... Não, minto. Antes de eu ir para Portugal, eu fiz a minha primeira individual na Fábrica Bering, que era uma exposição, chamava Paisagem do Tempo, e era uma exposição só de fotografia, né? Aí foi que eu comecei a colocar na imprensa essa parte do meu trabalho. Aí eu fui para Portugal. Quando eu voltei de Portugal, eu estava muito decidida a realmente colocar no mundo o meu trabalho como artista plástica. Mas era ainda como artista visual, né? Porque eu trabalhava só com a fotografia. Aí eu fui fazer um curso na Casa Voa, que chama Conversa Voa. É um curso bem horizontal, não tem um professor, são os artistas da Casa Voa, acompanhando os projetos dos artistas alunos. E aí eu comecei a fazer esse curso, e aí eles me chamaram para entrar para o coletivo. E aí foi maravilhoso, porque quando eu ocupei um espaço, eu comecei a produzir, Américo, sem parar, e veio a pandemia. Então, eu ia da minha casa, são 4 quadras, né, a minha casa daqui. Aí eu saía da minha casa, quando dava tempo, e vinha para o ateliê, produzia, voltava para minha casa. Eu fiquei durante 2 anos na pandemia, assim, indo e vindo. Então, eu trouxe, porque aqui a gente conversa muito, a gente se contamina muito, né? A produção de você olha, vê o que ele está fazendo, aí ele fala alguma coisa, ou a gente tem 2 mulheres artistas, eu e a Clarice Rosadas. E aí, vamos conversando, vamos se misturando, e aí eu comecei a desenhar, comecei a pintar, com todo o processo criativo, assim, que é sempre muito processual mesmo, né? É um processo, assim. Então, você faz uma coisa, aí você erra, aí você percebe que o erro, na verdade, não foi um erro, te direcionou para algum lugar que é mais rico, que tem uma linguagem ali, que ninguém faz, só você faz. Então, é um processo muito solitário que eu resgatei uma coisa da tessitura que era algo da minha infância, da minha avó, das mulheres da minha família. O tricô, o crochê, o bordado, eu resgatei e hoje eu faço esculturas têxteis. São esculturas a partir da tessitura que eu mesma faço. Às vezes eu coloco o objeto tridimensional saindo do plano bidimensional da fotografia. Né? Então, eu comecei a expandir a minha produção, os meus meios de produção. Fiz a minha primeira performance, que eu nunca tinha feito. Eu sempre tive o pensamento de performance, queria muito fazer. Durante a pandemia, eu comecei a fazer online, em casa. Eu fiz a minha primeira performance dentro do armário. Eu tirei tudo isso, tudo isso que está aí atrás, você produziu nesse período de 2 anos?
Sim, tem muito mais, né? Aqui você está vendo pouquinha coisa. Assim, E você falou que tem muita coisa de autorretrato, de autoimagem. Aí, quando eu ainda estudava no Parque Lage, eu comecei a fazer uma série de fotografia que era na cidade, né? Assim, pela cidade. E eu comecei a me fotografar. Primeiro, refletida, minha imagem refletida em superfícies vítricas, né? Como espelhos, azulejos, vidros, blindados, enfim. E aí eu fiz essa série me fotografando. Aí essa série ficou um pouco esquecida. Depois eu comecei, quando eu entrei para o ateliê, eu comecei a trazer objetos para o ateliê, né? Que eu te falei dos objetos. Uhum. Então eu reciclo esses objetos. Eu pego pode ser orgânico ou não, né? Às vezes é um plástico, às vezes é uma pedra, às vezes é uma folha, uma semente. E eu comecei a trazer esses objetos e desenvolvi essa série. Já foi até antes de Portugal que eu comecei. Tem uma primeira obra minha dessa série de fotografias que eu fiz foi tipo um pedaço de madeira que eu encontrei na rua, assim, como um galho de árvore, né? Um pedaço. E aí eu fiz. Aí eu faço um momento performático porque eu faço uma improvisação com aquele objeto e o meu corpo. Então, nessa interseccionalidade entre a materialidade do objeto e a minha materialidade corpórea, surge uma imagem que eu mesma clico, né? Porque aí eu desenvolvi toda uma técnica, eu clico com controle remoto, eu monto, né? Eu tenho um estúdiozinho aqui no ateliê, um fundo infinito que eu mesma montei. Eu faço tudo. É tipo assim, o meu mundo da minha revolução pessoal, que daqui eu acho que talvez eu possa, da minha maneira humilde, mas eu acho que é importante, porque a revolução ela parte de cada um de nós. Eu acredito que a revolução só é possível a partir do indivíduo, né? É como o oceano, né? O oceano só existe por causa das infinitas gotinhas, né? Se uma gota falasse assim, não, eu não vou fazer parte do oceano porque eu sou só uma gota, e virasse as costas e fosse embora, aí daqui a pouco uma outra gotinha fala, eu também, né, não tem importância a minha vida, porque afinal de contas eu sou só uma gota no oceano, e vai embora, o oceano não existiria, né? Mesmo que uma gota fosse embora, o oceano seria um oceano menor. Exatamente. Olha, e eu vejo que você produz intensamente, né? Porque você disse que começou há poucos anos e tem uma obra muito legal. Olha, Carol, eu tenho muita coisa para te perguntar, muita coisa, mas nosso tempo acabou. Tá bom. Eu só quero te perguntar, para encerrar, por exemplo, essa coisa da fotografia, você pensa em dirigir cinema? Você tem esse olhar? Olha, eu tenho 2 projetos, no mínimo, de audiovisual, mas ainda não são de ficção. Eu tenho 2 projetos. Um é um projeto de um programa de viagem, que foi uma ideia minha, que eu sou, tipo, super feliz com essa ideia, recente agora, tipo, assim, com o cheirinho do café, a fumacinha do café. Chama América Latina Infinita, Arte e Cultura. Então, é assim, a clássica mochila nas costas, uma câmera na mão, viajar por todos os países da América Latina, registrando a arte, cultura, culinária faz parte da cultura, locais, entendeu? Então, e é infinito. A gente foi agora, é um projeto meu e do meu companheiro, Maurício. Maurício Greco, fala o nome dele todo. Maurício Greco. Isso. A gente foi para a Cidade do México e fizemos o primeiro episódio do programa. Foi incrível, assim,
incrível. E é bem... Mas você quer fazer isso via YouTube? Então, aí a gente... É uma linguagem bastante de internet, né? O programa é bem ágil, é uma linguagem bem simples, é um voo mesmo pela América Latina, né? E a gente pode ficar fazendo para o resto da vida isso, porque é infinito realmente a cultura e a arte da América Latina, é inacreditável. Assim. E o outro projeto? E o outro projeto de arte, que é Entre Ateliês, que sou eu indo visitar o ateliê de um artista, cada episódio um artista, e nesse encontro, nesse diálogo entre eu e esse artista, o objetivo é entender o que anima, qual é a ânima, qual é a alma desse artista. Por que ele é artista? Por que ele produz? E nessa pergunta, eu vou encontrando, registrando o processo de criação, a pesquisa, os materiais que ele usa, as referências que ele tem. Então, é quase como um programa de arquivo, né? Está em andamento já? Hã? Está em andamento já? Tá, esse Entre Ateliês, já temos o primeiro episódio, né? Todos são produções minhas, né? Mas já vislumbrando o cinema, né? É audiovisual, né? É audiovisual. Um é câmera na mão e mochila nas costas e vamos, é de viagem, e o outro tem uma equipe de audiovisual. Quero te fazer 2 perguntas para a gente encerrar, mas já te agradecendo, já me desculpando por tomar a liberdade de te chamar de Carol, você não me deu essa liberdade, me desculpa. Pode chamar. Mas eu queria, assim, que a gente encerrasse com 2 perguntas. A primeira pergunta são quantos anos de carreira profissional? Olha, o início no teatro foi em 1992. Eita! 30 anos de carreira. Eu quero saber de você o seguinte... Eu tenho que fazer uma festa esse ano, Américo. Me convidem! Me convidem! 30 anos de carreira. 30 anos de carreira, Carol. Sei lá, talvez, entre teatro, cinema e TV, quase uma centena de personagens. O que essas 100 vidas somadas, ou quase 100 vidas somadas, acrescentaram à vida da mulher Carolina? Você teria uma trajetória diferente? Você seria uma pessoa diferente, tivesse tido uma outra trajetória que não de artista? Eu não seria uma pessoa. Eu não seria uma pessoa se eu não tivesse tido uma trajetória como artista. Eu acho o seguinte, a vida é movimento. E os movimentos, né? Não é à toa que eu tenho a minha tatuagem aqui, que é totalmente fluxo, né? Eu vi. Essa tatuagem eu fiz em colaboração com o Maurício Greco. Teu companheiro. Então, a vida é movimento, é fluxo, né? E a gente se coloca nesse fluxo. E são vários movimentos, né? Como um rio que tem vários afluentes. Eu acho que, como os afluentes, né? Eles estão interligados, tendo ou não uma conexão direta, né? Mas eles estão interligados pela fonte, pela origem, da onde eles começaram, né? Que é a fonte do rio, o início, né? O princípio da vida. Eu acho que essas intersecções, elas acontecem naquilo que a gente chama de uma sincronia não planejada, sabe? É um pouco assim, eu vou por aqui, você vem por aqui, a gente se encontra, daí a gente segue um outro caminho e a gente vai, ou seja, é movimento. Então, um movimento da minha vida é que me fez ser quem eu sou, né? E, ao mesmo tempo, eu fiz com que o movimento da minha vida fosse esse, né? Então, é isso.
eu não seria uma pessoa se eu não fosse artista. Eu não estaria aqui. Porque a arte é a minha vida, né? Arte e vida. Tenho até um catálogo de uma exposição maravilhosa que eu acabei de adquirir, com uma obra da Annabella Geiger, que é uma artista inacreditável, tem que conhecer, e chama justamente Arte e Vida. Foi uma exposição que foi feita no Parque Lage, com trabalhos que têm tudo a ver com a minha obra, né? Performances, fotografias, vídeos. Então, tá tudo interligado, sabe, Américo? Tudo interligado. Até a minha trajetória como artista plástica está interligada com a minha atriz. Exatamente. Assim vai, né? Assim vai, assim a gente segue. Você disse para mim que a arte fez você ser a pessoa que você é. Os olhos da generosidade. Quem é Carolina Casting? Carolina Casting. Eu vou ler um poema que eu escrevi, porque eu escrevo também. Posso ler? Pode, claro. Vamos encerrar com isso? Vamos. Deixa eu ler para você. Agora me deu vontade, porque eu também escrevo, mas assim, na maior humildade. Eu ainda preciso desenvolver muito. Então, antes de você ler, eu te fazer uma outra pergunta. Se eu te pedisse uma indicação, e você só pode me indicar uma, que Carolina Casting que eu contrato? A atriz, a fotógrafa, a bailarina, a artista plástica, a produtora? Qual Carolina você contrata? Só posso contratar uma. E você vai me indicar. Contrata... Hoje. Eu contrato hoje. Contrata artista, porque a artista ela é múltipla. Se você precisar fazer um vídeo, eu faço. Se você precisar escrever uma fala para personagem, eu escrevo. Eu faço qualquer coisa. Em arte, eu faço qualquer coisa. O poema para definir Carolina Casting. Olha, o poema para definir... Tem que achar. Achei. Deixa eu pegar meus óculos, espera aí. Não vai precisar. Eu consigo ler. Olha, é um poema curtinho. Eu tenho feito isso no meu perfil. São pensamentos, ideias e sensações que me vêm e eu escrevo. Eu costumo dizer que a personagem escritora é a mais audaciosa que eu tenho, porque ela é absolutamente sincera e não tem nenhuma preocupação com o que vão pensar dela. É a mais distante de mim nesse sentido de distanciamento, né? Eu falo realmente tudo, assim, quando eu estou escrevendo. Talvez por isso a mais rica, hein? Pode ser. Quem sabe, hein? Quem sabe ainda não vem um livro por aí. Olha. Mas essa é bem adocicada, esse poema é bem adocicado. É que a forma como você me perguntou, eu me lembrei dele. Que eu pedi generosidade. Eu me lembrei dele. É bonitinho, acho que vai ficar bonitinho, você vai gostar. Aquela menina linda que fui, aquela menina linda que sou, a menina linda que serei. Cresce, amadurece, envelhece e será sempre menina, como um rio que corre e permanece no mesmo lugar. Nossa, que bonito. É bem bonito. Bem bonito. Olha, eu vou te dizer o seguinte, que para mim você se mostrou uma pessoa linda, tá? Te agradeço imensamente. Espero que você tenha gostado, como eu gostei. Sim. Carol, muito obrigado de verdade por essa hora e meia, pouco mais de bate-papo gostoso sobre arte. Muito obrigado, de verdade. Érico. Eu queria agradecer muito o seu trabalho, porque eu acho fundamental.
Assim como eu tenho essas ideias de fazer esses programas e registrar essas coisas, a gente tem uma ferramenta inacreditável, que é o digital, né? Que é a internet. Então, hoje a gente realmente pode, uma câmera na mão, uma câmera de celular, não precisa nem ser uma grande câmera, a gente faz um filme, um longa-metragem, se a gente quiser. Então, assim, é muito importante o trabalho que você faz, porque você faz um trabalho de arquivo, de memória, da televisão, e não só da televisão brasileira, mas dos artistas, do humano que faz a televisão brasileira. Então, isso é, assim, fundamental. Eu que tenho que te agradecer. Muito obrigado. Um grande beijo para você. E que a gente se encontre. Até a próxima. Me convida para a festa de 30 anos, hein? Tem que comemorar os 30 anos de carreira. Tá bom, querido. Foi um prazer, viu? Um beijo. Não é porque você usa ali que ele não sai com você. É porque você é uma chata. Não é ali que é diferente, as outras é que são iguais. Se manca. De arbitrário? Isso é um absurdo. Não sei, Adriano, não sei. Eu concordo com você, mas a minha situação é muito delicada. A Débora é filha do Félix e ela me odeia. Agora me odeia mais do que tudo, né? O Félix é o homem que eu amo. É o meu futuro marido. Você me desculpe, Beatriz. Eu sempre fico atrapalhado quando eu fico nervoso. Então você fica nervoso o tempo todo, né? Porque vive atrapalhado! Não, deixa que eu controlo agora. Leva as crianças. Vai embora, filho, vambora. Agora, para, Mariana, vem. Ai, que pessoa chata. Vem comigo, vem. Para, Mariana, para você, que droga! Olha o seu filho, olha. Eu tô me divertindo! Vocês dois são dois caretas! Nando, já fez o papelão expondo toda a família aos mexericos da cidade. Agora, vê se deixa a Lúcia em paz, ela não tá mais afim de você. Cuida da tua vida. Ela é minha irmã, é parte importante da minha vida. Não enche o saco. O papai tinha razão. Você nunca prestou. Enquanto fez as suas sujeiras em São Paulo, longe daqui, o problema era seu e da Lúcia. Agora vim pra cá, pro lugar onde nascemos, vivemos, onde a nossa mãe tá enterrada, e o nosso pai é o homem mais respeitado da cidade. Isso não! Acabou o discurso? Eu vou contar pro meu pai. E aquele maluco esclerosado vai fazer o quê? Olha, você não tem o direito! Seu pai é um esclerosado, sim, senhora. E não é nenhum exemplo de dignidade, coisa nenhuma. Engravidou 2 empregadas, sua mãe ainda estava viva. Pensa que eu não sei? Acobertaram tudo, mandaram as 2 pra longe, que isso é coisa fácil de se fazer numa cidade de merda como essa. Mas eu sei, e se me encherem o saco, eu vou até a praça pública e conto esta e outras belas histórias da família de vocês. Cafajeste! Pois é, Judite. O Tadeu, ele tá muito interessado em aprender flauta doce. Agora só falta você ou o Guilherme assinarem a circular que eu mandei. Você recebeu a circular? Esqueci completamente, Ruth, desculpa. Sabe o que é? Eu queria que o Tadeu escolhesse um outro tipo de instrumento. Eu acho flauta doce tão sem graça. Mas é uma questão pessoal, Judite. Flauta doce é um excelente instrumento para iniciação musical. Sei, ele podia ter escolhido um outro instrumento, guitarra, bateria, não sei. Ele é tão diferente dos outros meninos. Ô, Judite, o Tadeu, ele tá precisando se expressar, ele precisa desenvolver essa criatividade toda que ele tem, essa sensibilidade. Vai ser bom pra ele, Olha, Judite. não sei, Ruth, eu vou pensar melhor, tá? Porque eu não quero que essa sensibilidade do Tadeu seja muito incentivada, entendeu? Ele já teve problemas com...